Olá, tudo bem? Falamos nos vídeos anteriores sobre como comunicar o desconforto com o nosso marido e no segundo a gente falou como proceder essa comunicação. Depois no terceiro nós falamos sobre como ficam as crianças no meio dessa explosão de comunicação e as consequências. Hoje eu quero falar com você, aliás, eu quero propor da gente fazer um misto desses temas. Vamos ver o que dá? Você já ouviu falar de castração verbal? O que é isso? Sou Cristiane Silva, educadora especializada em relacionamento familiar, e eu quero lhe ajudar a vencer os desafios do relacionamento em família. Então, os filhos, eles passam mais tempo com nós, mães, mais do que com o pai. Portanto, a maior parte do ensinamento vem de nós. Por que será que algumas mulheres têm conflitos com as suas sogras? Talvez pela influência que ela ainda exerce na vida de seu filho. Porque vemos que filhos desrespeitam a autoridade da mãe, ofendem com palavras, ou ao pai quando não o reconhecem como uma autoridade no lar. Nesse processo de relacionamento, é um perigo agirmos no automático. Precisamos considerar a comunicação nas nossas relações, para que elas sejam realmente efetivas. Não devemos ter medo, mas também não devemos sair falando o que queremos, sem medir as nossas palavras, pois cada uma terá uma consequência para o bem ou para o mal. E sabe, nós mulheres, nós temos mais probabilidade de cometer erros, pois pela nossa natureza nós estamos sempre querendo resolver uma situação, não é verdade? Contrariamente do homem, que muitas vezes não quer cuidar de resolver o problema. E então ele foge e passa muitas vezes a evitar de estar com a esposa, de estar com a família, só para fugir de ter que de ter que conversar sobre o assunto, de presenciar de repente uma desobediência, birra do filho, não quer nem ver, né? Só que a mãe não tem como a gente fugir do nosso filho, não tem como a gente fugir das nossas responsabilidades, então as chances da gente errar é muito maior. Só que com isso acumulamos sentimentos, emoções que podem nos levar a uma frustração, e nessa frustração pode vir a explosão das palavras. Podem vir as palavras que ferem, que matam, que castram. Você pode de repente chegar a falar para o seu esposo: você é um péssimo pai, é igual ao seu pai, você não faz nada para mudar a situação. Ou quando você ainda fala para o seu filho: você é igual ao seu pai, feição do seu pai, teimoso, cabeça dura. A reação dessa fala acaba sendo negativa, além de não resolver o conflito. Pensar que de tanto a gente falar, a gente vai levar o outro, seja o nosso marido, seja os nossos filhos, a mudar, querendo tirar deles uma reação, é uma falsa expectativa. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é justamente o oposto e ainda gerar uma agressividade muito maior. O que não justifica, mas acontece. Como aquela mãe, né, que falou de um modo calmo, mas mesmo calmamente não consegue evitar a discussão. Mas o fato dela falar calmo, veja que aparentemente é algo bom. Mas será que mesmo calmamente ela está fazendo uso das palavras corretas, ou calmamente ela está criticando, julgando, condenando? No lar, um é importante para o outro, dentro de uma hierarquia que começa pelo casal, segue para os filhos. E as palavras entre esta família têm um grande peso. Na infância de uma criança, a sua palavra, mãe, tem peso,
que dará segurança para o seu filho ou o fará crescer numa insegurança que poderá acompanhar por toda a vida. Nós temos pesos, então, um na vida do outro, uma grande influência, por isso não temos que fugir da conversa franca, mas temos que cuidar de como nos comunicamos. Cada um deve reconhecer a sua parte e não ficar criticando tudo que o outro faz, fazendo muitas vezes a outra pessoa, seja seu esposo ou seu filho, a sentir-se como um fraco. Então, tentar mudar a pessoa com apontamento de erros, castração verbal, você pode tornar a pessoa infértil, insegura e ela vai ficar com medo de errar. Devemos fazer a construção verbal, chamar à existência as coisas que não existem, da mesma forma que Deus criou o mundo. Usar as palavras para elogiar e reconhecer o que há de bom e correto na outra pessoa. Exalte o que é bom, o que há de correto e o que ainda não tem de bom, comece a acreditar que virá a existir. Acredite que isso pode acontecer. Isso tem tudo a ver com a construção do espaço de consideração na nossa família. Esperamos muitas vezes a gente espera, né? A gente quer que o outro adivinhe tudo que a gente precisa. E aí, quando entramos em sobrecarga, acabamos por descarregar naqueles que mais amamos. E para não entrarmos no pêndulo de ora considerarmos a nós mesmos ou apenas considerarmos o outro, o mapeamento interior é o primeiro passo para percebermos a nossa condição antes de comunicar o desconforto ou de dar qualquer resposta. As responsabilidades devem ser distribuídas. Criar um espaço de responsabilidade para desenvolver responsabilidades para todos, inclusive nas crianças, que com 2 aninhos, ela pode não ter o entendimento desse processo, mas já pode e deve ser colocada nessa relação no lugar de quem existe e se considera. Às vezes a gente com 40 anos ainda não se dá conta, né, de considerar, então a gente tem que construir realmente esse espaço com humildade, paciência e perseverança. E se você não construir, não pense que ele vai construir sozinho, né? É por isso que vemos tantas famílias vivendo em meio ao caos dentro de casa, dentro do seu lar, dentro desse relacionamento. Falam que a família é importante, é tudo, mas não provam isso em atitudes, sabe? Elogiar é um ato de amor, carinho, então não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de mostrar a importância que a sua família tem para você. Isso ajuda no dia a dia. Creia no seu marido, creia nos seus filhos. Não é obediente, mas será. Não é um bom pai, não é um bom marido, mas será, e você pode contribuir com isso. Use a sua palavra para abençoar a sua família. Se você não fizer isso, quem fará? Né? Então, construam juntos alternativas para fortalecer esse relacionamento. Cada um precisa entender e perceber que tem um espaço, né, que tem um pedaço que cabe a elas, inclusive as crianças. Nós mães, nós preparamos a refeição, mas cada um é responsável por sentar e comer, não é mesmo? Em casa, as meninas perguntam: mãe, a senhora pode fazer tal coisa hoje? Ou eu posso fazer? Então, assim, note que há consideração nessa pergunta. E quando ela vem dessa forma, a minha vontade é de fazer, mesmo que eu não possa. Mas também não posso dizer que sim, eu posso, se de fato eu naquele momento ou naquele dia
não posso fazer. Porque se eu fizer sem poder, as chances de eu mandar o recibo da conta no final da tarde é grande. E aí não vai adiantar eu ter dito sim só para agradar, né? Gente, é um processo diário que não está pronto e nunca estará. Quanto mais a gente se percebe, a gente escuta e considera o outro, mais a gente vai viver esse processo de uma forma equilibrada. Cada mãe, cada família tem a sua vivência e dificuldade, por isso não se compare a ninguém e nem compare a sua família com outra família. Não se preocupe também com o processo como um todo, né? Isso gera ansiedade. Que seja um dia de cada vez e assim a gente vai se treinando, aprendendo a ouvir e a ler todos esses sinais de desconfortos que falamos aí esses dias. Então, que Deus abençoe o seu lar. Espero você no próximo vídeo e espero ter contribuído e assistam esse vídeo quantas vezes for necessário até que ele faça parte de vocês. Às vezes, se você não entendeu alguma coisa, volta lá, ouve de novo, reflita, medita, traz para você, para a sua realidade, e eu tenho a certeza que você vai conseguir aproveitar isso de uma forma muito completa, de uma forma que realmente vai fazer sentido para você e para a sua família. Então, até o próximo vídeo.